Quarto ano, vamos para a nossa aula de história desta sexta-feira e nós teremos como tema a família real no Brasil, ou melhor, a chegada da família real ao Brasil, ok? Então eu coloquei aqui a foto da família real, ó, tá vendo? Isso aqui é a corte portuguesa, aqui é Dom João, Dom Pedro Pequeno, a mãe de Dom Pedro, que é Dona Maria, tá vendo? E as suas irmãs. E aqui são empregados da corte portuguesa que chegaram ao Brasil. Vou colocar bem de perto aqui, ó, a foto para vocês, ok? Vamos lá, prestem bem atenção. Vamos para a introdução. No início do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França, que disputavam domínios e poder na Europa e nas colônias, na África, América e Ásia. Então, eu coloquei aqui, ó, as duas grandes superpotências, a bandeira inglesa, representando a Inglaterra, e a bandeira francesa, a França, onde ambas entraram numa disputa econômica por poderes e etc. Vamos adiante. Vamos para as revoluções. Na Inglaterra, acontecia a Revolução Industrial. Esse país se tornava uma grande potência econômica por meio do comércio dos produtos que fabricavam e detinha um grande poder náutico. Náutico significa um grande poder entre máquinas, entre os navios, os grandes navios, navios de primeiro mundo, com grandes evoluções tecnológicas, certo? Então, a Inglaterra, ela virou uma grande superpotência devido aos equipamentos em que eles fabricavam, eles criavam, que eram as máquinas a vapor, máquinas de costura e etc. Então, por isso que ficou conhecido como a Revolução Industrial. Então, eu coloquei aqui uma foto para vocês, ó, que marca bem. São as máquinas, as indústrias, representando esse período industrial. Olha aqui, ó. Esse é um filme de Charlie Chaplin, que é esse autor. O nome desse filme, que é um cinema mudo, fala sobre tempos modernos, que nesse filme mudo retrata bem a questão da Revolução Industrial e como isso deixou marcas na vida das pessoas que trabalhavam nessas fábricas, ok? Vamos para outra imagem. Olha aqui, outra imagem, tá vendo? São os homens, mulheres trabalhando na produção das máquinas, porque isso eram produções de tecido, que eram as indústrias têxteis, indústrias de alimentos, carvão mineral e etc. Olha aqui são as crianças elas também trabalhavam nesse período da Revolução. Os homens trabalhando, tá vendo, nas máquinas. Vamos agora para a Revolução Francesa. Na França havia acontecido a Revolução Francesa. À frente do governo estava Napoleão Bonaparte, que vinha conquistando territórios em toda a Europa. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou da França, ok? Vamos aqui. Olha aqui a imagem de Napoleão Bonaparte, deixa eu aqui aproximar para vocês, aqui ó, no seu grande cavalo branco, a imagem de Napoleão. Aqui é a imagem da Revolução Francesa, olha aqui a Revolução, período de guerra, onde muitos foram mortos.
a Revolução da França com a Inglaterra. Olha aqui, ó, a foto da Revolução Francesa. Olha quantos soldados morreram na guerra, na batalha. Ok? Vamos agora. O que foi o bloqueio continental? Bom, gente, o bloqueio continental, nessa época, os países europeus eles eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou da França. Por causa da briga entre essas duas nações, Napoleão decretou o bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos dos países aliados à França, a entrada dos produtos ingleses, ou seja, Napoleão bloqueou os portos, eram onde chegavam as mercadorias de outros países que eram unidos com a França. Então, com esse bloqueio, a França ficou impedida de receber essas mercadorias nos portos, ok? Com essas medidas, Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra, porque ela não teria como vender os produtos que fabricava, porque a Inglaterra era uma superpotência. Com a Revolução Industrial e com as máquinas de primeira mão, de primeiro mundo. Portugal, ele tentou ficar neutro nessa história entre França e Inglaterra, certo? Embora nesse conflito Portugal dependesse do dinheiro da Inglaterra, mas Napoleão já havia tirado a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, os governantes e nobres portugueses não tinham outra escolha. Precisavam fugir para o Brasil. A fuga foi feita sob proteção da Inglaterra, ou seja, a Inglaterra acobertou a fuga dos portugueses que estavam sendo pressionados por Napoleão Bonaparte para o Brasil. Dom João, que era o rei de Portugal, em troca do favor da proteção inglesa, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Ou seja, os portos brasileiros eram os portos onde chegavam as mercadorias de outros países. Como Portugal se aliou à Inglaterra, então Dom João, que era o rei de Portugal, permitiu que os portos recebessem produtos da Inglaterra. Vamos agora para os acontecimentos ocorridos com a chegada da família real ao Brasil. Então prestem atenção, com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, a vida na colônia se transformou. Novos órgãos e instituições foram criados. A vida cultural passou a contar com a presença de artistas e bibliotecas, escolas foram fundadas e etc. Vamos lá. O acordo entre o rei de Portugal e a Inglaterra prejudicava os comerciantes portugueses, já que os produtos ingleses podiam entrar no Brasil. Então, o rei de Portugal deixou os produtos ingleses entrarem no Brasil, consequentemente, os produtos de Portugal tiveram seus valores abaixo, os valores decaíram, certo? Isso significava que a vantagem comercial que os portugueses tinham de apenas eles poderem mandar produtos para o Brasil estavam sendo compartilhada com os ingleses. Então, o sentimento para os portugueses era de que os papéis foram invertidos.
Portugal havia se transformado numa colônia, porque estava aceitando o produto de outros lugares. Enfim, gente, em 1818, após a morte da rainha Dona Maria, que era a esposa de Dom João, que era o pai de Dom Pedro, foi coroado rei de Portugal e com o título Dom João VI, Em 1821, ele retornou a Portugal e o governante do Brasil foi entregue a seu filho, Dom Pedro I, como regente, porque Dom Pedro só tinha 5 anos de idade. O regente poderia tomar qualquer decisão, portanto, governava o Brasil. Então, essa é a história da vinda da família real. Enfim, vocês vão colocar essa atividade em prática no livro de história de vocês, nas páginas 73 e 74. Agradeço a todos pela compreensão e desejo uma boa tarde.